Mas, Silvio, 5 filhos. De que maneira, porque eu imagino que os desafios sejam quíntuplos, né? São quintuplicados, né? O que tem de pitoresco aí, Ítalo pode falar um pouquinho numa família com tantos filhos assim? Olha, tem um paradoxo escondido nessa história da numeração de filhos, porque às vezes eu tenho muitos amigos, pais, queridos, né, pessoas muito boas, e que às vezes por decisão, ou às vezes até por falta de opção, tem um filho, né? E às vezes eles me olham com umas olheiras assim, que parece que foi uma tatuagem de olheira, né? Que é aquela coisa permanente. Fala assim, Silvio, mas eu não consigo pensar num segundo, num terceiro filho, porque esse único filho meu dá muito trabalho. E eu costumo dizer, mas é exatamente esse o paradoxo. Quanto mais filhos você tenha, o privilégio de ter, na verdade, mais divertido, mais prazeroso a paternidade se torna como uma experiência em casa. Quando você tem um filho, né, e nada contra as pessoas que têm um filho, mas é uma experiência. Eu já fui pai de um único filho, né? Você é o amigo do seu filho, você tem que sentar e brincar com ele e absolutamente fazer tudo com ele. Quando você tem um segundo filho, você começa a tirar um pouco o pé do acelerador. Você fala, olha só, se eu deixar uma bolinha ali, os dois brincam juntos. E quando tem um terceiro, quando vem um quarto, você vê que eles formam uma pequena comunidade, onde eles se interagem, onde eles aprendem e se desenvolvem juntos, né? Outro dia, inclusive, eu fiz uma publicação lá no nosso perfil falando, minha irmã, a professora, porque a minha filha mais velha, de 14 anos, ela habitualmente nos ajuda em casa, inclusive, alfabetizando os menores, não porque a gente obriga, mas porque para ela é um prazer aquilo. Então, é engraçado, porque às vezes eu conto para as pessoas que domingo, não sei o Ítalo, mas domingo de manhã, inúmeras vezes, eu e minha esposa, a gente sai da cama 9h30, 10 da manhã, e a gente desce para o andar de baixo e está tudo bem, não tem nenhum problema. Eles já estão habituados, já existe uma dinâmica interna dentro da casa e já está tudo muito bem azeitado. E normalmente quando você tem uma família um pouco mais numerosa, obviamente você precisa pensar num tema que aí eu acho que é fundamental a gente falar, que é o tema do bem comum. Porque se um não faz a sua parte, isso atrapalha a vida de todo mundo. Né? Se um deixa o sapato no meio da sala, o outro tropeça, o outro cai. E isso é uma oportunidade educacional tremenda, porque nós vamos colocar na sociedade pessoas que precisam trabalhar pelo bem dos outros, pelo bem que é comum a todos. Né? Então, em casa, nós temos, por exemplo, a lista do bem comum. Né? A listinha do bem comum fica pendurada lá na porta e cada um tem as suas tarefas pelo bem da casa. Eu tenho as minhas tarefas, minha esposa tem a dela, e dos filhos, cada um tem as suas também. E é batata. Quando alguém tem uma crise de egoísmo e de preguiça e não faz a sua parte, gera um problema em escala de dominó. Né? Tem um efeito dominó assim que tudo atrapalha na casa. Então, quando você realmente vai se arriscando nessa trilha de se abrir para mais filhos, na verdade, a minha experiência, e tenho certeza que o Ítalo concordaria comigo, é uma experiência de um enriquecimento muito grande. Eu, na verdade, ganho muito mais do que eu recebo muito mais do que eu dou todos os dias lá em casa.